Olá, queridos, graça e paz, que Deus te abençoe no nome de Jesus, seja abençoado e que você seja bem-sucedido em tudo que você fizer no dia de hoje, tá bom? Vamos lá para mais uma dose diária da Palavra de Deus. A gente está falando sobre esse tema, o espírito do engano, né? E já falei muita coisa, volta lá, assiste na nossa playlist. No último vídeo a gente estava falando dessa questão aqui, dessas regras. Dá uma lidinha lá no livro de Colossenses, capítulo 2. Paulo ele vem falando, alertando a igreja, não só de Colossos, mas toda a igreja, né? A igreja como um todo, na verdade, no verso 1 ele diz isso, a Colossenses, Tessalônica e todas, né? Até mesmo que não me conhecem pessoalmente, ele está falando disso, alertando para essa questão do engano, cuidado para ninguém enganar vocês, e ele vem trazendo a necessidade da gente crescer no relacionamento com Cristo, que é a verdade, para a gente não ser enganado, conhecer mais a verdade, para a gente não ser enganado. E aí no finalzinho do capítulo ele começa a falar de diversas situações. Não permita que as pessoas estabeleçam regras sobre a vida de vocês, por causa de comida, por causa de bebida, por causa do jeito de se vestir. Olha só, a gente vê isso por aí, queridos, dentro da igreja. Exatamente. Aí no final do capítulo ele diz isso aqui, ó. Essas regras de fato têm aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade. Meu Deus, engano puro, severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne, não adianta nada. O que resolve o problema? A palavra de Deus, meu irmão. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Anota aí, regra de homem não liberta ninguém. Não tem poder algum para refrear os impulsos da carne, mas a palavra de Deus tem. Por isso que Paulo ele vem falando ao longo de todo o capítulo, cresça na palavra. Amém? E agora a gente vai sair um pouquinho desse texto de Colossenses, mas a gente vai para Efésios, vamos continuar com o apóstolo Paulo, tá bom? Olha só o que ele diz. Em Efésios 4, ele está batendo um papo ali com a igreja a respeito da questão dos ministérios. Ele mesmo deu uns para, outros para, apóstolos e tal, com vista ao que? O aperfeiçoamento da igreja, de maneira que nós sejamos edificados, não sejamos levados de um vento para o outro, de um lado para o outro. É aqui, ó. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Paulo, mais uma vez, está falando aqui da questão do engano. E ele está falando, né, que Deus estabeleceu os ministérios, pastores, evangelistas, mestres da palavra de Deus, para ensinar a palavra de Deus para a igreja. E através do ensino da palavra de Deus, a gente chega nessa condição aqui, ó. Não sermos imaturos, não sermos levados de um lado para o outro, pelo engano dos homens. É isso que Paulo está falando. Então, mais uma vez, a gente chega à conclusão de que, meus irmãos? Que a palavra de Deus é o único remédio contra o engano. Quanto mais eu conheço a palavra, mais distante do engano eu estou, né? E aí aqui em Marcos 4,19, é legal porque o engano, ele tem justamente esse objetivo de sufocar a verdade, que a gente já falou aqui. Porque a palavra nos livra do engano. Então o engano ele quer abafar a verdade, olha só. Aqui é a parábola do semeador, que a Bíblia fala que um semeador saiu a plantar sementes, uma caiu em solo beira do caminho, o outro caiu no pedregal, e a que caiu no pedregal, ela não criou raiz. Lembra lá do texto de Colossenses mandando a gente criar raiz em Cristo para extrair dele a nutrição? Uma planta que não tem raiz profunda não consegue extrair nutrição do solo. E foi isso que aconteceu com essa daqui, ó. Caiu nos pedregais, não criou raiz, olha só. Quando veio o engano das riquezas, cuidado desse mundo, a ambição de outras coisas, sufocaram a palavra e ela não frutificou. Qual é o fruto da palavra? Libertação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando a palavra não frutifica, é a palavra que não liberta. Então, o engano, ele vem justamente para impedir que a palavra liberte naquilo que ela tem que libertar. Olha só que poderoso isso. Parábola do semeador, em total alinho com aquilo que a gente está falando. Amém, queridos? O engano ele vem abafar a verdade. Ele quer distorcer a verdade e acabar com a verdade de Deus. Cabe a mim e a você não permitirmos que isso aconteça na nossa vida. Como que eu faço isso, Luiz? Conhecendo cada vez mais a verdade da palavra de Deus e se relacionando com Cristo, para você não se enganar.
Tá bom, queridos? Fica com essa mensagem aí no teu coração. A gente já está indo para a reta final. No próximo vídeo a gente continua. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.